Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Bendita sois entre as mulheres, és o exemplo de como servir e amar. Ave cheia de graça, anunciou o anjo do Senhor. Sempre fiel, compromisso aceito, de ser a mãe do Salvador. Ave cheia de graça, mulher de gestos concretos, te pedimos, mãe, passa na frente de nossos projetos. Ave cheia de graça, anunciou o anjo do Senhor. Sempre fiel, compromisso aceito, de ser a mãe do Salvador. Ave cheia de graça, mulher de gestos concretos, te pedimos, mãe, passa na frente de nossos projetos. Mãe, quando em nosso meio passar, saiba, queremos te saudar. Somos teus filhos e aqui estamos. E de sua intercessão nós precisamos. Nos ensinou o santo terço rezar, poderosa oração para se contemplar. E hoje é feita neste lugar. Bendita sois entre as mulheres, és o exemplo de como servir e amar. Ave cheia de graça, anunciou o anjo do Senhor. Sempre fiel, compromisso aceito, de ser a mãe do Salvador. Ave cheia de graça, mulher de gestos concretos, te pedimos, mãe, passa na frente de nossos projetos. Anjos do Senhor, vem sobre nós, milícia celestial, clamamos numa só voz. Anjos do Senhor, vem sobre nós, milícia celestial, clamamos numa só voz. Aqui estamos unidos para louvar o Senhor. Sejam anjos bem-vindos, formaremos um grande louvor. Anjo Gabriel, vem sobre nós. Anjo Rafael, vem sobre nós. Anjo Miguel, vem sobre nós. Aqui estamos unidos para
numa só voz. Anjos do Senhor, vem sobre nós. Milícia celestial, clamamos numa só voz. Olá, é com muito carinho, mais uma vez estamos aqui, nosso programa Profissão de Fé, e hoje para falar para vocês dos 7 sacramentos da Igreja Católica. É com muito carinho que eu convido você também, que talvez não seja da nossa religião, ou seja, da nossa denominação católica, mas escutar um pouquinho dos sacramentos da nossa igreja. E mais uma vez, com muito carinho, que a gente traz ao programa o Simão Pedro, diácono da nossa paróquia, Nossa Senhora das Graças, para falar para vocês desses 7 sacramentos que são tão importantes para a nossa igreja. Boa noite, Simão. Boa noite, Beto. Boa noite, Carlito. Boa noite, Nésio, o pessoal do canto, Ministério de Música, né? Boa noite, querido internauta que está compartilhando esse momento de reflexão conosco. Vocês sejam abençoados pela graça do Senhor e que a paz do Cristo reine em vossos corações. Quer dizer que para mim é uma satisfação muito grande, Beto, poder mais uma vez estar presente nesse programa e compartilhar esse momento de crescimento na fé. Eu gostaria de iniciar esse momento de reflexão com as palavras do salmista, do Salmo 26, que diz assim: sei que verei os benefícios do Senhor na terra dos vivos. Espera no Senhor e sê forte. Fortifique-se o teu coração e espera no Senhor. No Senhor nós colocamos a nossa esperança, nele colocamos a nossa certeza e com ele caminhamos. Então, antes de iniciarmos essa reflexão, gostaria de, nesse momento, fazer uma oração, elevando ao Senhor essas palavras, pedindo que teu Espírito Santo venha nos iluminar para que nós possamos crescer na fé. Que a bem-aventurada Virgem Maria interceda por nós e que o Senhor nosso Deus seja tudo em todos. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado, Deus bendito, no início desse programa nos colocamos na tua presença, ó Pai, pedindo que teu Espírito Santo dirija nossa mente, nosso coração, nossos lábios, nossas ações, nossos desejos, nosso entendimento e inspirações, que em todos possamos fazer a tua vontade, e se não for da tua vontade, que não façamos por mais que desejemos. Guarda-nos em nome de teu Filho amado Jesus, e dispõe de nós segundo o teu querer. Por Cristo nós pedimos, por Cristo nós oramos e por Cristo nós esperamos. E pedimos que Nossa Senhora caminhe conosco à nossa frente para nos ensinar a seguir Jesus. Cantemos. Mãe, quando em nosso meio passar, saiba, queremos te saudar. Somos teus filhos e aqui estamos, e de sua intercessão nós precisamos. Nos ensinou o Santo Terço rezar, poderosa oração para se contemplar, que hoje é feita neste lugar. Bendita sois entre as mulheres, és o exemplo de como servir e amar. Ave cheia de graça, anunciou o anjo do Senhor. Sempre fiel, compromisso aceitou de ser a mãe do Salvador. Ave cheia de graça, mulher de gestos concretos, te pedimos, mãe, passa na frente de nossos projetos. Ave cheia de graça, anunciou o anjo do Senhor. Sempre fiel, compromisso aceitou
projetos. Com Maria, seguindo Jesus. Este é o nosso desejo, esse é o nosso propósito, esse é o nosso projeto. Tudo com Jesus, nada sem Maria. Nossa Senhora, rogai por nós. Amados de Deus, os sacramentos, sobre a ótica da Igreja Católica, são 7 sacramentos. Batismo, a crisma, também chamado de confirmação, a Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, o sacramento da ordem e o matrimônio. Quando houve a reforma protestante no século XVI, a reforma de Martinho Lutero, liderado por Martinho Lutero, e John Calvino, a Igreja Reformada, ela vai mudar o conceito dos 7 sacramentos. Ela vai, dentro da sua teologia protestante, adotar o batismo, adotar a Santa Ceia e vai dispensar os demais sacramentos. Nós respeitamos, não vamos polemizar, não é esse o propósito. A doutrina protestante é uma doutrina séria, comprometida com a verdade, apenas analisa a teologia da verdade de uma outra ótica do que a ótica católica. Então nós respeitamos, caminhamos junto e um dia nos encontraremos no céu. Enquanto isso, vamos cooperando e contribuindo para um mundo melhor, católico, evangélico, protestante, cristão e não cristão. Mas nós somos da Igreja Católica, o nosso propósito é levar o evangelho através da ótica da fé católica. Então nós vamos apresentar os sacramentos dentro da visão católica. Se você perguntar por que na Igreja Protestante não é assim, vamos deixar para responder essa pergunta num outro momento, porque são questões teológicas e doutrinais que às vezes mais polemizam do que realizam. Tá? Então vamos realizar o nosso estudo sem polemizar dentro da fé católica. Então, para a fé católica são 7 sacramentos. Aonde está a base desse sacramento? Onde que a igreja foi procurar justificação teológica para esses 7 sacramentos? 1. Nas Sagradas Escrituras. Todos os sacramentos, eles estão enraizados na Sagrada Escritura e na tradição dos apóstolos. Os apóstolos fizeram e deixaram para ser feito. As Escrituras narraram e deixaram para serem interpretadas. Então hoje eu trouxe para vocês essa reflexão fundamentada no Catecismo da Igreja e na Palavra de Deus. Então eu vou citar para vocês o parágrafo do Catecismo, para vocês procurarem, e vou citar para vocês também onde está nos livros da Sagrada Escritura. Então vamos começar com o primeiro sacramento. Eu fiz uma lista aqui na ordem que está no Catecismo da Igreja. O primeiro sacramento é o batismo. O batismo é o sacramento inicial, é a porta da entrada da fé cristã. O Catecismo da Igreja vai dizer assim sobre os sacramentos. Os sacramentos são sinais sensíveis e eficazes da graça de Deus, instituídos por Cristo e confiados à Igreja, por meio dos quais nos é concedido a graça divina. No parágrafo 1127 do Catecismo, ele vai dizer o seguinte: Cristo age nos sacramentos e comunica a graça, independente da santidade do ministro. Os frutos do sacramento dependem da disposição de quem o recebe. Então, vamos começar falando do batismo. Batizar, segundo o Catecismo da Igreja, significa emergir nas águas. É imerso na morte de Cristo e ressurge com ele como nova criatura.
Quando nós batizamos uma pessoa, estamos tornando aquela pessoa uma nova criatura em Cristo, inserindo ela no corpo de Deus. Ela já é de Deus, é criatura de Deus, é amada de Deus, mas agora ela vai fazer parte de um povo redimido pelo sangue de Cristo. Vai se tornar pedra viva da igreja. São Paulo diz assim: vós sois membros do corpo de Cristo. E quando é que eu me torno membro do corpo de Cristo? Quando eu sou batizado no Senhor. Jesus, ele diz para Nicodemos: aquele que crer e for batizado será salvo. Então o batismo e a fé se unem para tornar você, para me tornar, para nos tornar membro do corpo de Cristo. Batizar é tornar a pessoa um só com Cristo através da sua igreja. Quem é o ministro que pode batizar? Todo sacramento, o primeiro ministro por excelência na igreja, por tradição apostólica, é o ministro ordenado, o sacerdote, o bispo, o diácono. E o papa e o arcebispo? O papa e o arcebispo são bispo. O papa é bispo de Roma. Papa é um título que o bispo de Roma tem. Arcebispo é o título que um bispo da arquidiocese tem. Então, o ministro é diácono, padre e bispo. Porém, o bispo pode delegar um leigo para ser ministro do batismo. Pode pegar o ministro da palavra e delegar, dar uma provisão para ser ministro do batismo. Em muitas cidades grandes, muitas metrópoles, como São Paulo, tem os ministros. Campinas tem o ministro do batismo. Então, essas pessoas delegadas pela igreja para batizar. Em caso de emergência, em perigo de morte, qualquer pessoa pode ministrar o sacramento do batismo. Se uma pessoa estiver em iminência de morrer e pedir o batismo, uma pessoa pode batizar essa pessoa em perigo de morte. Inclusive, um não cristão, ele pode batizar a pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em perigo de morte. Se essa pessoa vier a superar o perigo de morte, deve procurar o sacerdote e ele então vai ratificar o batismo, adicionando os elementos complementares da unção, da ladainha, enfim. Ele vai ratificar esse batismo feito por essa pessoa. Só a título de curiosidade que eu estou falando isso. Mas voltemos então ao original do batismo. Jesus, ele dá uma autorização direta para os seus discípulos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, no versículo 19, ele diz assim: ide pelo mundo e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a ordem de Jesus, veja bem, não é invenção da igreja. Não é a igreja que inventou, agora os padres vão batizar, os bispos vão batizar. Não. Jesus diz: ide pelo mundo e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma missão. Pregai o Evangelho é outra missão. E assim vai. A igreja, então, ela vai se organizar como corpo eclesial e vai determinar os ritos para o batismo. Dentro desses ritos para o batismo está o batismo, ele pode ser feito tanto para adultos quanto para crianças. E aqui vou abrir um parênteses, me permite, para esclarecer uma duvidazinha que parece sobre isso daí. Você pode dizer para mim, diácono, mas onde que está escrito na Bíblia que pode batizar criança? Eu pergunto para você, aonde que está escrito na Bíblia que não pode batizar criança? Duas perguntas. E cito uma coisa para você. Vamos ver Jesus um pouquinho? O que Jesus pensa disso? Quando os apóstolos tentam impedir as crianças de chegar até Jesus, o que ele diz? Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Olha que bonito, hein? Como Jesus pensa diferente de nós. E se o batismo é a inserção da pessoa no corpo de Jesus, quem tem preferência? As crianças. Porque delas é o reino dos céus. Então não se impede de batizar a criança.
Diácono, você está jogando com as palavras. Mostra para mim no Evangelho, na Bíblia. Vamos lá. Quando Cornélio chama Pedro para ir até a sua casa, o centurião Cornélio chama o apóstolo Pedro, lá no Atos dos Apóstolos, para ir até a sua casa, Pedro vai, faz a pregação e o Espírito Santo desce sobre todos que estão na casa. E Pedro então dá o batismo para todos os que estão na casa. Todos, sem exceção, todos que estão na casa. Cornélio, que era romano, a esposa, os filhos, os escravos, todos que estavam na casa, inclusive as crianças. Quando Paulo converte o seu carcereiro lá na prisão, depois que houve aquele terremoto, e o carcereiro quer se matar, e Paulo vai lá e converte ele, e ele leva Paulo para a sua casa, todos são batizados naquela casa. Todos são batizados. Então o batismo, meus amados, é uma coisa tão séria, tão urgente, tão necessária, que Jesus deixou em aberto para todos, sem exceção. Homens, mulheres, criança, de qualquer tempo, de qualquer cor, de qualquer raça. Quem é que escolhe? O pai e a mãe. Se o pai e a mãe é cristão, o pai e a mãe têm o direito e o dever de escolher o melhor para os seus filhos. O pai e a mãe têm que passar para os seus filhos a sua herança de fé. Meus amados, hoje nós estamos vivendo uma crise de pai e de mãe na nossa sociedade, que às vezes a gente não entende isso, parece que eu estou sendo radical, que eu estou sendo, tendo uma conversa radical com você. Gente, mas pai e mãe tem que ser radical, porque é ordem de Deus. Eduque seus filhos na fé, diz o apóstolo Paulo, educa seus filhos na fé. No Antigo Testamento, o Senhor diz assim que os pais contarão para os filhos as maravilhas que fez o Senhor. Então o pai e a mãe, você que é pai, você que é mãe, você tem por dever passar a sua fé para os seus filhos. Ensinar. Quando os seus filhos tiverem idade adulta, ele terá o direito de escolher seguir aquilo que você ensinou ou não, mas você tem o direito de ensinar e o dever de ensinar. Tem coisa que se pai e a mãe não ensinar, filho não aprende. Olha o mundo do jeito que está. Por que nossas crianças estão cada vez mais tendo sérios problemas na sociedade? Porque tem muito pai e muita mãe que não está cumprindo o seu dever de ensinar o direito e o dever para os seus filhos, inclusive o direito e o dever de acreditar em Deus. Então, quando uma criança é batizada, o pai está passando para o filho o melhor que ele tem, a sua fé, que dá à criança a herança no reino do céu. Vós sois herdeiro do reino do céu. E a porta para acessar essa herança é o batismo, que nos torna filhos e filhas de Deus no corpo místico de Jesus. Seguindo, porque tem mais 6 sacramentos ainda. O sacramento do crisma, ou confirmação. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer assim: chama-se crisma por causa da unção com óleo perfumado, e confirmação porque confirma e consolida a graça batismal. O ministro desse sacramento é o bispo. Somente o bispo pode crismar. Se o bispo, por qualquer impedimento, não puder fazer o crisma, ele deverá delegar um sacerdote, um vigário, em seu nome, para realizar o crisma. Mas a primeira urgência é que o bispo ministre o crisma. Nem o diácono pode, nem o sacerdote pode. O sacerdote só pode ministrar o crisma quando houver uma delegação do bispo por qualquer impedimento. E nas Sagradas Escrituras, onde é que está falando do crisma? Lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, no versículo 5, está falando do crisma, onde Paulo ele vai encontrar um grupo de fiéis que foram batizados em nome de Jesus, e ele pergunta: vocês receberam o Espírito Santo? E esses fiéis vão dizer: nós não conhecemos o Espírito Santo. Então o Espírito Santo desce sobre eles e Paulo diz: recebam o Espírito Santo.
O sacramento do crisma, ele é a confirmação do batismo. E você vai dizer, mas peraí, mas se ele já foi batizado, e se ele já recebeu o Espírito Santo, por que no batismo, por que agora tem que receber de novo? Que história é essa? Vamos lá. Quando a criança é batizada, quem responde pela sua consciência, como eu falei no primeiro momento, é o pai e a mãe. Essa criança, ela cresce na graça de Deus. Quando ela atinge a idade da razão, ela precisa manifestar os seus dons, manifestar os dons que o Espírito Santo lhe transmite pela graça. Para essa manifestação, é necessário que haja consciência da pessoa, a permissão da consciência. Ela tem que permitir que o Espírito Santo haja. Jesus diz assim numa passagem, que todo pecado será perdoado. O único pecado que não será perdoado é o pecado contra o Espírito Santo. E qual é esse pecado do Espírito Santo? É não deixar o Espírito Santo agir. Isso é muito sério. Isso é negar a alma para Deus. Não deixar o Espírito Santo agir é negar a alma para Deus. Eu dou minha alma para o dinheiro, eu dou minha alma para os prazeres, eu dou minha alma para a luxúria e não dou minha alma para Deus. É o maior pecado. Então, quando a pessoa atinge a idade da razão, por isso que o crisma é ministrado a partir dos 13 anos, a pessoa já tem discernimento para dizer, eu quero viver sob a ação de Deus. Eu quero viver sob a ação de Deus. Então ela vai até o bispo, que representa a igreja do Senhor, e vai dizer, eu quero viver sob a ação de Deus, recebendo o crisma. A partir daí, o Espírito Santo vai agir no pensamento, nas intenções e nas ações desse cristão. Ele já está, agora começa a agir a partir do sacramento do crisma. Antigamente se falava, a pessoa se torna soldado de Cristo. Ou então a pessoa se torna trabalhador da messe. Por quê? Porque a partir de agora, eu crismado, conscientemente, eu vou assumir o meu papel de agir na igreja. Eu vou colocar meus dons a serviço, seja como coroinha, seja como ministério de música, seja como acólito, seja como catequista, enfim, eu vou começar a ocupar o meu espaço. É a confirmação dos dons. Por isso que é chamado sacramento do Espírito Santo. Seguindo, se eu estiver cansando você, não fique bravo comigo, viu? A culpa é do Beto, ele que me convidou. Tá? Vocês entrem lá no site lá e reclama do Beto. Fala, Beto, aquele diácono dá sono. Tá? A culpa não é minha, tá bom, gente? Seguindo, Eucaristia. O sacramento da Eucaristia. Gente, o sacramento da Eucaristia é fantástico. Eu vou me demorar um pouquinho mais aqui, não posso me demorar porque a hora está muito rápido, mas eu gostaria de demorar um pouquinho mais no sacramento da Eucaristia. É fantástico, todos são. Que, aliás, um não é maior do que o outro, viu? Os 7 sacramentos têm o mesmo tamanho, têm a mesma urgência, têm a mesma abrangência, têm a mesma ação de Deus. Acontece que uns são mais populares do que o outro e uns são mais sensíveis do que o outro. A gente sente mais. E a Eucaristia tem essa sensibilidade. A gente chega a se emocionar diante do Santíssimo Sacramento ou na hora de a gente receber a comunhão. Porque na Eucaristia tem uma revelação de Jesus fantástica. Na Quinta-feira Santa, Jesus reuniu os seus discípulos, seus apóstolos, e fez a última ceia com ele. E ele tomou o pão, está lá em Mateus capítulo 26. Ele tomou o pão, deu graça e disse para os discípulos, isso é muito forte, isto é meu corpo. Gente, isso é forte, isso é meu, sabe o que é isso? Isso é tão forte que quando Jesus falou, aquele que não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem a parte comigo, a turma achava que ele estava louco, muita gente abandonou ele, eu vou embora. Porque é muito profundo. Jesus não diz isso se parece com o meu corpo. Quem sabe isso poderá se transformar no meu corpo? Não. Ele diz assim, isto é o meu corpo, tomai e comei.
ele pega o vinho e diz: isto é o meu sangue, o sangue que é derramado por vós. Fazer isso em memória de mim. É Deus presente, é Jesus presente. É o sacrifício redentor da cruz presente naquela fração de pão. Já não é mais pão, já não é mais farinha, já não é mais água, é corpo e sangue de Cristo. Santo Agostinho dizia assim: todo alimento que a gente come se transforma no nosso corpo. A Eucaristia não. Quando a gente come a Eucaristia, a gente se transforma no corpo de Jesus. É tão profundo que se você receber a hóstia consagrada e estiver voltando para o banco e morrer, você está salvo. Seus pecados estão perdoados pela Eucaristia. Não é brincadeira. Não é invenção. Que homem vai inventar isso? Que filósofo vai inventar isso? Paulo dizia assim: isso é loucura. Não tem explicação lógica para isso. É loucura de Deus por vocês. Loucura de amor de Deus por você no sacramento da Eucaristia. Jesus presente. O sacramento da Eucaristia. Porque você é batizado. É inserido no corpo de Jesus. Você é crismado, você recebe o Espírito Santo. Pedro vai dizer: vós sois templo do Espírito Santo. Não sabeis que o Espírito Santo de Deus habita em vós? No crisma você recebeu? Você se tornou tabernáculo do Espírito Santo. Maria foi cheia do Espírito Santo e gerou Jesus. Você é cheio do Espírito Santo para gerar as obras de Jesus no crisma. E onde é que você vai buscar força, nutriente, substância? Na Eucaristia. Que coisa maravilhosa. Na Eucaristia. Corpo de Jesus. Porém, meus amados, toda essa graça, todo esse dom, toda essa beleza, muitas vezes nós perdemos por causa do pecado. Sabe por quê? Nós, pessoas humanas, nós temos uma tendência a não dar valor para aquilo que a gente tem. Você já percebeu isso? Você quer porque quer comprar um carro novo. Você compra o carro, 3 meses depois você já quer outro carro. Já está reclamando do carro. Você quer porque quer namorar aquela menina ou aquele menino. Você começa a namorar aquela menina ou aquele menino. Passado um tempo você já está flertando, já está olhando para outra menina ou para outro menino. Já está começando a ver defeito. Você quer porque quer entrar num emprego. Faz das tripas coração para entrar no emprego. Você entra, trabalha 1 ano, depois já começa a reclamar porque o salário já não é melhor, porque ele tem um chefe assim, tem um chefe assado, porque o horário é isso, o horário é aquilo. Quando a gente... Olha que eu não vou nem falar em casamento. Porque se eu falar casamento, eu tenho que falar de sogra, e a sogra da Genésio está no estúdio, que ela vai ficar brava comigo. Não vou nem falar disso. Que a gente casa e depois começa a reclamar do casamento. Então fica só nesses 2 exemplos que eu dei. Tá? A gente tem uma coisa, a gente começa a não dar valor, a gente quer aquilo que não tem. A graça de Deus é assim, a gente quer porque quer a graça de Deus na nossa vida, ora, pede, clama, e nós recebemos a graça de Deus no batismo, recebemos a graça de Deus no crisma, recebemos a graça de Deus na Eucaristia, e de repente nós estamos flertando com o pecado, andando atrás do pecado, querendo os prazeres do pecado, porque nós nos esquecemos de que a graça de Deus está em nós. E acabamos perdendo a graça. Aí, quando a gente perde, a gente chora. Aí, quando a gente prova o pecado e perde a graça de Deus, a gente vê o tamanho do estrago. Quando a gente separa do casamento, a gente vê o que a gente perdeu no casamento. Quando a gente briga com o filho e o filho sai da casa, a gente vê a dor que é não ter um filho em casa. Quando a gente peca e perde a graça de Deus, aí a gente vê a dor que é ter perdido a graça de Deus. A gente se prostra. E nesta hora, olha como Deus é maravilhoso, nessa hora que você perdeu a graça de Deus por causa do pecado, Deus coloca através da sua igreja o sacramento da penitência ou confissão, que vai reconciliar você com Deus.
O sacerdote, que é o ministro ordenado para esse sacramento, o bispo, o sacerdote, o diácono, não pode ouvir confissão, mas o padre, o sacerdote e o bispo podem. Eles estão lá em nome de Jesus para acolher você que pecou e reconduzi-lo à graça. É o sacramento da penitência. Por isso, não tenha vergonha de procurar o sacerdote quando você pecar. É justamente o sacramento da penitência existe para quem pecou. Eu vim para salvar os que estão no pecado, não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes de Jesus. Eu vim para salvar o pecador. Deus enviou seu Filho não para punir o mundo, mas para salvar o mundo. Lá no Evangelho de João, Jesus diz assim aos seus discípulos: ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho, perdoai os pecados. Aqueles a quem perdoar, os pecados serão perdoados. O sacerdote tem esse munus de perdoar o pecado. Para mim, quando eu peco. O meu coração não é para guardar o pecado, é para guardar a graça de Deus. Quando eu ponho o pecado no meu coração, minha consciência acusa: filho, você perdeu a graça de Deus, está cheio de pecado aí. E a gente fica mal, porque a gente é de Deus, não é do pecado. Você foi batizado, você é de Jesus, você não é do pecado. O pecado não se mistura mais com o teu sangue, porque o teu sangue está misturado no sangue de Cristo. Então vai até um sacerdote, confessa os teus pecados e recebe o perdão. Há 3 passinhos para você fazer a confissão. Primeiro é você ter consciência de que você pecou. Chama-se exame de consciência. Aquilo que está atrapalhando sua consciência. Segundo passinho, você vai até o sacerdote e conta os teus pecados. E recebe a absolvição dos teus pecados. O sacerdote vai perdoar você em nome de Jesus, em nome da igreja que ele representa, não em nome dele. E o terceiro passo, ele vai dar para você a satisfação, também chamada de penitência. Um gesto, um ato para você fazer em agradecimento a Deus que te perdoou e te acolheu de volta. Seja uma oração, um salmo, uma visita, um enfermo, ele vai dar uma satisfação para você. E você novamente está em comunhão com Cristo e com a sua igreja. E aqui eu quero abrir outro parênteses. Lá no início, quando eu comecei a falar com vocês, o catecismo da igreja diz assim: os frutos do sacramento não dependem da santidade do ministro, mas depende unicamente da disposição de quem o recebe. O padre é um instrumento de Deus para os sacramentos. Ele pode não ser uma pessoa santa. Ele pode ser uma pessoa com gesto deplorável, passível de censura e até de repreensão. Mas através dele chega até você a graça de Deus. Então, não deixe de receber este presente porque você não gostou do embrulho. É como se eu quisesse dar um celular para você, embrulhasse no jornal e falasse: eu não quero o celular porque está embrulhado no jornal. Eu não quero o perdão porque o sacerdote é pecador. Oh, meu Deus. Não é falta de fé, desculpa. É falta de outra coisa, não de fé. Então, os sacramentos são dados por Deus para nós. É como se você pegasse uma torneira de plástico e uma torneira de ouro. O que interessa para você é a água que vai passar por essa torneira. Porque se for uma torneira de plástico e não tiver água, você morre de sede. Se for uma torneira de ouro e não tiver água, você morre de sede. Mas se tiver água, tanto faz plástico ou ouro, vai matar a tua sede. Tanto faz o padre ser bonito, ser bonzinho, ser santo, ou ser pecador, ruim de lidar, mas a graça que vai passar através dele pelo sacramento vai matar a tua sede de Deus. Então procura. Agora, não procura o padre na hora da missa. Marca uma hora para você confessar, porque às vezes o padre está se preparando para a missa, você chega: padre, eu quero confessar. Não, não é o momento. Participa da missa, comunga, depois, num outro momento, você confessa com o sacerdote. Você quer ouvir uma música? Uma música.
fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser Um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser Um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser Um novo homem pelo teu poder renascer. Com a gente, você aí em casa. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Unção dos enfermos. Unção dos enfermos, o sacramento da consolação. Eu vou ser bem rapidinho porque o tempo já está estourando. Unção dos enfermos da consolação. Quando a pessoa está fragilizada, abatida, a família está fragilizada, abatida, o sacerdote, em nome da igreja, vai lá e unge o enfermo. Tá? São Tiago, no capítulo 5, ele vai dizer, no versículo 14, ele vai dizer assim: chama o sacerdote da igreja. Se alguém está enfermo, chama os sacerdotes da igreja e estes façam orações sobre ele, ungindo-o com óleo. Então, o sacerdote vai lá, unge. Se a pessoa não tiver em condição de confessar, esse sacramento tem o mundo de perdoar o pecado. A pessoa está em paz na graça de Deus. Prepara o fiel para o seu encontro com Deus, porque a nossa vida não é aqui. Nós vivemos aqui, mas o nosso destino é o céu. O sacramento prepara a pessoa para isso. Agora, nem sempre é só o viático. Às vezes o sacramento da unção dos enfermos restaura a saúde física. Existe testemunho na igreja de pessoas que, após receber o sacramento dos enfermos, restauraram a saúde. Então, se alguém está doente, chama o sacerdote. Ele vai dar a unção dos enfermos para quem está doente. E pode receber várias vezes. Você que faz tratamento de câncer, você que faz uso de medicamento contínuo, você que está se preparando para uma cirurgia, você que está se preparando para o parto, vai ganhar bebê. Antes do parto, pede o sacerdote para dar para você a unção dos enfermos. Está preparando a sua alma, a sua força emocional para enfrentar um tratamento prolongado, enfrentar uma cirurgia. Isso é importante, tá? Na nossa vida. Sacramento da ordem, do ministro ordenado. O sacramento da ordem nos torna agentes diretos do Evangelho. O sacramento da ordem tem 3 graus. O primeiro, que é o de diácono. O segundo, que é do sacerdote. E o terceiro, que é o bispo da igreja. É uma ordem só em 3 graus. Isso faz com que a igreja se mantenha numa hierarquia eclesial para garantir que não se desvirtue os ensinamentos de Jesus, nem a interpretação das suas palavras. Chama-se o magistério da igreja. O magistério da igreja repousa no sacramento da ordem, na tradição e na palavra de Deus. Então, o sacramento da ordem é importante para manter a unidade eclesial e a fidelidade doutrinal com base na palavra de Deus e na sagrada tradição dos apóstolos. E o sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio é a menina dos olhos de Deus. Foi o primeiro sacramento instituído pelo Pai, lá no paraíso.
Quando Deus diz assim, o homem deixará sua mãe e seu pai e unir-se-á a sua esposa, e os dois terão uma só carne, uma só vida. É o único sacramento instituído pelo Pai. E confirmado por Jesus. Quando os discípulos perguntam, os fariseus perguntam para Jesus, mestre, podemos dispensar a esposa? Ele diz, de jeito nenhum. O que está escrito na palavra de Deus? O homem deixará seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne, e acrescenta, não separa o homem que Deus uniu. Meus amados, quantos atentados sofre o sacramento do matrimônio hoje? Não é fácil a vida de casado, lógico que não é fácil. A felicidade de casamento, ela é construída com sorriso e com lágrimas, com doação e sacrifício. Se o esposo não se doar para a esposa, se a esposa não se doar para o esposo, não tem sacramento, não tem casamento. O casamento é uma cruz que os dois têm que carregar. Um não carrega sozinho. Ah, eu amo por mim e por você. Mentira. Não ama não. Os dois têm que amar iguais. E os dois têm que querer enfrentar os desafios. Os dois têm que querer se sacrificar. Nós queremos amor de novela. Amor de Hollywood. Tudo termina bem. Não, não termina bem, não. Tem choro, tem lágrima, tem briga, tem insegurança, tem medo. Tem hora que um tem que aguentar os defeitos do outro, o outro tem que aguentar o defeito do um, e os dois se construírem respeitando as suas diferenças. São duas pessoas diferentes vivendo uma única vida. E dessa vida geram outras vidas. Que através do sacramento do matrimônio, Deus continua criando novos seres humanos, que são teus filhos. É o extremo sacrifício de Jesus. Quando Jesus diz assim, aquele que tem maior amor, dá a vida pelo seu amigo. O casamento. Qual é o seu melhor amigo? Teu marido. Qual a tua melhor amiga? Tua esposa. Você dá a vida por ela. E juntos dão a vida pelos filhos. Ah, meu Deus. O romance existe sim, mas não impede do sacrifício. A alegria existe sim, mas não impede o sacrifício. Prazer existe sim, mas não impede o sacrifício. Perdão existe sim, mas não impede o sacrifício. O sacramento do matrimônio está tão bombardeado, desprestigiado, tão legado ao faz de conta, tão legado a tanto faz. Para tudo se tem uma desculpa. E a Igreja Católica, ela é firme. Olha, respeito o seu gênero. Respeito. Você tem o direito de escolher o seu gênero, você é uma pessoa livre, Deus te deu uma liberdade. Mas a Igreja Católica, fundada na palavra e na tradição, ela só aceita o sacramento do matrimônio entre homem e mulher. Respeita, acolhe a pessoa de gênero homossexual, mas o sacramento só reconhece o direito ao sacramento entre homem e mulher. Não tem como negar. É a postura pastoral, doutrinal, teológica da igreja. Quem é que pode ministrar o sacramento do matrimônio? O padre, o diácono, o bispo ou um ministro delegado. Lembra lá do batismo, que tem o ministro do batismo? Também nas grandes metrópoles ou nos lugares que tem escassez de ministro ordenado, o bispo delega um leigo para fazer como ministrar o sacramento do matrimônio. Porque, na verdade, o sacramento do matrimônio é os noivos que celebram. O ministro ordenado é uma testemunha oficial em nome da Igreja de Cristo, reconhecendo que aquela união é abençoada por Deus, abençoada pela Igreja, para se tornar bênção para a sociedade. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por você fazer um pit stop conosco. Fique com Deus. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Beto. Obrigado, povo. Obrigado, TV Minha. Obrigado, senhor Simão. Eu gostaria de agradecer, antes do final aí, a
Prica Home, utensílios domésticos e presentes também, que patrocinou esse programa pra gente. Desejar, quero agradecer do fundo do meu coração. Você quer um presente para a pessoa da sua casa, você vai procurar lá a Priscila e ela vai ter enorme prazer em atender você, ok? Então, Prica Home, ok? Fica lá na rua Quintino Bocaiúva, 720, certo? Muito obrigado, Deus abençoe mais uma vez você. Eu espero que a gente tenha conseguido passar para você um pouquinho da nossa denominação, da nossa religião, que é católico, né? Muito obrigado, até uma próxima. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. É vida que brota da vida, é fruto que cresce do amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor, é vida que brota da vida, é fruto que cresce do amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor. Por isso eu digo, eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Deixei o sepulcro vazio, a morte não me segurou, a pedra que então me prendia, no terceiro dia rolou. Deixei o sepulcro vazio, a morte não me segurou, a pedra que então me prendia, no terceiro dia rolou. Por isso eu digo, eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Eu hoje te dou vida nova, renovo em ti o amor, te dou uma nova esperança, tudo que era velho passou. Eu hoje te dou vida nova, renovo em ti o amor, te dou uma nova esperança, tudo que era velho passou. Por isso eu digo, eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas.